Pai eterno, Deus vivo e poderoso, aqui está teu servo, como também está a tua palavra, Senhor. Sei que ele meditou, eu sei que o Senhor falou no coração dele, que o Senhor possa usá-los com poder, autoridade, graça e com unção, Senhor, para nos ensinar, para nos alertar, para nos corrigir, para nos preparar. Esse é o último dia de outubro, Pai. O ano está findando e a igreja precisa estar preparada por tudo que está por vir. E o teu servo nesta noite está aqui com a tua palavra, Senhor. Use, Pai, através do teu Espírito Santo. Use, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes, Senhor, aleluia. Usa, Pai, com teu poder e autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, amém? Abre sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Miqueias, Naum, Abacuque. Glória a Deus. Encontramos? Eu vou fazer uma leitura na NVI e depois eu vou ler na outra tradução, tá bom? Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Desse texto, dessa tradução, eu vou usar a fidelidade. Amém? Só o 4, e a CF ali, eis que a sua alma, não, verso 4, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A tradução que eu vou usar é atualizada, acho. Revista e atualizada. Diz assim: eis o soberbo, vou usar essa palavra, soberbo, sua alma não é reta nele, também vou usar reta, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Vou ler de novo. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Nós temos nesse texto duas classes de pessoas: pessoas soberbas e pessoas com o coração reto, humildes, pessoas que vivem pela fé. Amém? São duas classes de pessoas diferentes, e muitas igrejas, né, ou seja, a igreja no geral, no planeta, tem essas duas classes de pessoas congregando. Existem muitos cristãos, infelizmente, soberbos, e muitos cristãos que são humildes e vivem pela fé. Amém? Soberbo, no contexto que nós lemos aqui, refere-se à atitude de uma pessoa orgulhosa que se afasta de Deus e rejeita os princípios de sua palavra. Então, o soberbo, nesse contexto de Abacuque, é alguém que rejeita a palavra de Deus, é alguém que tem orgulho no seu coração, é orgulhoso, se acha melhor, se acha acima, né? E se afasta de Deus, rejeitando os princípios da sua palavra. Ok? Já alma, quando fala da alma, sua alma, né, não é reta nele, sua alma. O que é a alma no contexto? Essa alma no contexto é
a vontade do homem, o seu intelecto, as suas emoções, entendeu? Isso é alma, isso é o eu de cada um. Vontade do seu intelecto, né? Suas emoções, tudo isso é a alma, ok? Nós sabemos que nós somos dotados de um corpo, de uma alma e de um espírito. O espírito é a parte que é enviada de Deus, vem dele para nós. A alma foi criada por ele, por Deus, e o corpo para residir, o espírito e a alma. O corpo é uma casa, o nosso corpo é a casa do espírito e da alma, é o tabernáculo, entendeu? É onde nós residimos temporariamente, porque a nossa vida aqui é uma vida de peregrinação. Nós não pertencemos a este mundo, nós não somos daqui, não somos daqui. Isso é coisa para se pensar, não somos deste planeta. Nós nascemos aqui por vontade de Deus, mas nós não pertencemos aqui. A nossa pátria é celestial, a nossa terra é celestial. Nós viemos para esse mundo com uma missão. Todos nós temos uma missão, e a nossa missão é exaltar, glorificar o nome do nosso Criador, que nós o temos hoje por Pai, por seu grande amor, em Cristo Jesus, por onde Ele nos salvou, nos resgatou da perdição, das trevas, para a salvação, para a vida eterna. Amém? Portanto, nós não pertencemos a esse mundo. Então nós temos um espírito, que é o fôlego da vida que o Senhor nos deu. Nós temos a alma, que é o nosso eu. Aquilo que você se compreende por você, é a tua alma. Essa alma não morre, ela não morre. Depois, com a morte, a alma sai do corpo, e a alma é levada para algum lugar. O soberbo desce à sepultura, a alma do justo sobe às alturas, e reside temporariamente também no terceiro céu, até que tudo se conclua no mundo, até que tudo se conclua na terra. Entendeu? Amém? Familiarizados? Porque é o soberbo, é o orgulhoso que se afasta de Deus. Ou seja, ele está na igreja, mas o coração dele está afastado de Deus. Ele canta, ele ora, né? Ele está no meio do povo de Deus, mas ele é soberbo. Seu coração está longe de Deus, mas ele está na igreja. Ok? E o reto de coração, ou seja, o justo, esse é aquele que foi transformado por Deus. O justo é aquele que recebeu uma transformação real. O justo é aquele que verdadeiramente creu de todo o seu coração. O soberbo creu também, ele creu. Em um determinado momento o soberbo também creu, a pessoa que é soberba também creu. E começou a caminhar lado a lado com o justo. Porém, o soberbo, ele não aguenta esperar pelo livramento. Ele não consegue esperar pelo dia do Senhor, ele não tem paciência para esperar. Então o mundo fala mais alto ao seu coração, e ele se afasta de Deus mesmo estando na igreja. Ele não tem paciência, ele não consegue esperar. Já o justo descreve alguém que é moralmente retificado, ou seja, feito de novo, e é fiel aos mandamentos de Deus. Esse é o justo. Ele é fiel, ele usa da fidelidade. Esse é o tipo de pessoa que agrada a Deus. Ele faz uso da fidelidade, ou seja, ele espera em Deus, ele confia em Deus, ele não duvida de Deus, mesmo diante das provações que ele vive no mundo. Ou seja, a espera é grande, parece não terminar, mas o justo continua vivendo pela fé, ele continua sendo fiel a Deus, ele não muda de posição, ele não desiste. Quantos já foram participantes do reino de Deus com a igreja? Quantos já foram chamados igreja conosco? E hoje onde estão? Hoje onde estão? Não conseguiram esperar, não tiveram paciência. Aonde está a promessa de sua vinda? Desde que me conheço por gente, ouço falar de sua vinda, de seu retorno.
Aonde está a promessa? Muitos se afastaram de Deus, muitos cristãos, hoje são só nominados, são só cristãos nominais, mas o seu coração está longe de Deus. Pessoas que estão dentro da igreja, que vêm frequentemente à igreja, mas não são participantes, apenas frequentam. São os soberbos que Abacuque está falando. Pessoas que não conseguem permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. Ainda cocheia, como disse Tiago na sua carta, cocheiam ainda entre dois pensamentos. Uma hora ele quer até servir a Deus, mas outrora ele se engraça de novo com o mundo, com as coisas terrenas, seu coração acaba sendo atraído. Por falar nisso, essa data hoje, 31 de outubro, que é uma febre, principalmente nos Estados Unidos, e o Brasil, pouco a pouco, né, está imitando os Estados Unidos. Hoje é chamado de a noite de Halloween, né, a noite das bruxas, e que muitos cristãos nominais participam dessa festa. Muitos, não são poucos. Nos Estados Unidos é normal um crente participar do Halloween. É normal. Aqui no Brasil, muitos cristãos também participam. Levam seus filhos nessas festas. Doce ou travessuras. Muitos, não são poucos. Mas esses podem ser chamados de cristãos nominais. Podem ser aqui encaixados nesse verso em que o soberbo, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Dizer que a sua alma não é reta nele, é dizer que a sua alma, ela não está alinhada aos propósitos de Deus. Ela não está alinhada aos propósitos de Deus. Ela está alienada dos propósitos de Deus. São nominais, mas a sua alma, ela está desalinhada, ela não está em alinhamento com a vontade divina, com os princípios divinos, porque vive sua própria vida da maneira que quer. Ele é quem diz, ela é quem dita o que é certo e o que é errado. Não é a palavra de Deus, é ela própria. Aquilo que lhe convém é certo. Se lhe convém, é certo, não importa se for pecado, não importa se for algo que desagrade a Deus, mas se ela entender que lhe convém, é certo e não tem nada de errado em fazer. Assim tem muitos crentes nominais, cristãos nominais, que são a favor do aborto, que são a favor do homossexualismo, soberbos, porque lhes convém se associar a tais coisas. Lhes convém, algum benefício lhes traz, então para eles é certo e não tem nada de errado. Deus o ama, Deus o perdoou já, e Deus é amor. E quando se diz Deus é amor para o cristão nominal, Deus é amor no sentido de que o pecado não é mais pecado. O pecado não é mais pecado, porque Cristo morreu na cruz do Calvário e perdoou todos os pecados. Então quem está em Cristo não tem problema com pecado, né? Pecado para ele já não é mais pecado, porque ele foi perdoado. Esse é o soberbo, esse é o cristão orgulhoso, que tem o seu coração longe de Deus, alguém que está moralmente afastado, vive na imoralidade, entendeu? Então hoje é um dia onde muitos cristãos estão em festa. Seus filhos participaram da festinha nas escolas, foram vestidos de bruxinhas, de bruxinhos, de feiticeiros, de feiticeiras, foram com abóbora, com vela dentro, e assim por diante. Para nós o dia 31 de outubro representa outra coisa. Para nós o 31 de outubro a gente celebra a Reforma Protestante, o dia da Reforma Protestante. Mas ninguém fala nisso. Dificilmente a igreja fala desse dia.
mas foi um dia, né, que marcou a história da igreja no planeta, o dia da reforma protestante. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer um outro texto para você entender melhor a questão nominal, um cristão verdadeiro e um cristão nominal. E a gente pode ilustrar isso numa parábola contada por Jesus, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. No verso 25 em diante. Eu vou ler na NVI, né? Porque a maioria aqui está com a NVI. Deixa eu pôr ela aqui. Lucas 10, verso 25 em diante. Certa ocasião, um perito na lei, ou seja, um perito na lei aqui é um intérprete da lei, ok? Alguém que interpretava a lei, certo? Era um fariseu. Levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele pôs Jesus à prova mesmo, né? Ele estava testando Jesus. E ele: quem é o meu próximo? No verso 30, em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, um cristão, vamos dizer assim, né? Trazendo para os nossos dias de hoje a parábola, usaríamos o nome cristão, alguém que serve a Deus, alguém que se declara cristão sobre a terra. E esse cristão estava indo para a igreja. No caso da parábola, no tempo em que Jesus a contou, o sacerdote estava indo para o templo em Jerusalém. Quando viu o homem, o que ele fez? Passou pelo outro lado. Passou pelo outro lado. Ele não socorreu aquele homem. Ele não o ajudou. Ele estava ocupado. Ele descia para o templo. Ele ia para a igreja. Ele não podia chegar atrasado. Entendeu? Por isso ele atravessou para o outro lado e fez de conta que não viu. No verso 32, assim também um levita, outro denominado cristão nos dias de hoje. Passou também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, o que ele fez? Passou pelo outro lado também. Ele não socorreu aquele homem. Ele não o ajudou. 33, mas um samaritano. Quem era o samaritano nos tempos de Jesus? O samaritano era uma raça mista de judeus, né? Era uma raça mista, ou seja, judeus que se casaram com mulheres de outros povos, e aí criou-se uma raça mista. Não eram judeus puros. Por isso eles tinham intrigas, né? O judeu praticante do judaísmo, ele ignorava o samaritano, eles não falavam com os samaritanos, eles tinham uma rixa com eles por causa disso. E foi justamente esse samaritano, alguém que era desprezado pelos judeus,
que cria no mesmo Deus que eles, mas era desprezado por estes, pois foi este aí que fez alguma coisa. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Ou seja, deixou 2 denários, deixou uma certa quantia em dinheiro para o hospedeiro, para o dono daquela hospedaria. Disse: é para as despesas com este homem. Se você gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, vou acertar com você, ele disse. 36. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí aquele intérprete da lei, né, respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Aquele que teve misericórdia dele. Ele respondeu errado? Respondeu certo. Jesus disse o quê? Vá e faça o mesmo. Noutras palavras, esta é a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus, ele não está, nem o Pai nem ele estão procurando religiosos. Eles não estão atrás de pessoas religiosas. Eles estão atrás de pessoas que o amem de verdade. E quando é que se sabe se um cristão verdadeiramente ama a Deus? Quando é que se sabe? Como que dá para identificar quando um cristão verdadeiramente ama o Senhor? 1 João capítulo 3. 1 João, no capítulo 3, nós vamos ler assim: aleluia. Lá no verso 7, ele diz assim: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não fica na prática do pecado, não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Como é que se sabe se somos verdadeiramente cristãos que amam a Deus? Quando nós vivemos na prática da justiça. O que fez o sacerdote? Não socorreu, não foi justo, praticou uma injustiça. Alguém precisava de socorro e ele omitiu, mas ele estava indo para o templo para servir a Deus. O levita fez a mesma coisa, mas o samaritano teve compaixão daquele homem caído no caminho, quase morto, e o socorreu, praticou a justiça. Ele amou o seu próximo. Então, se queremos entender se somos ou não cristãos verdadeiros, é só medir o nosso amor. Dizemos amar a Deus acima de todas as coisas, dizemos amar a Deus com todo o nosso coração, dizemos amar a Deus com todas as nossas forças, mas estamos praticando esse amor ao nosso próximo? Estamos praticando a justiça de Deus? Estamos nos compadecendo dos que sofrem? Estamos nos compadecendo de quem necessita de ajuda? Porque é assim que se mede o verdadeiro amor.
Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. E o verso 11 de 1 João 3 diz: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. De quem? De Jesus. Que nos amemos uns aos outros. Começa dentro de casa. Esse amor começa dentro de casa. Esse amor começa da mãe para o pai, do pai para o filho. Esse amor é recíproco dentro do lar. O amor, o respeito, o carinho, o afeto dentro do lar. E depois ele vem para dentro da igreja. Ele é praticado entre os membros, porque é um só corpo, é o corpo de Cristo. Então todos se amam, se respeitam, se ajudam, cooperam uns com os outros, perdoam uns aos outros as suas falhas. E depois esse amor é exalado lá para fora, ele é levado lá para fora, para aqueles desconhecidos, para aqueles que aparecem no nosso caminho, são colocados no nosso caminho, quando necessitam de um auxílio, de uma ajuda, de uma palavra amiga, de um bom conselho, de um abraço, de uma ajuda física, financeira, seja lá o que for a necessidade daquela pessoa. O amor, ele é praticado, a justiça é praticada para com todos. Nisto sabemos se nascemos de Deus ou não. Nisto nós sabemos se nós pertencemos a Deus ou não. E não simplesmente dizer que é evangélico. Não simplesmente dizer que pertence à igreja A ou à igreja B. Isso não identifica ninguém como verdadeiramente cristãos. Fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, não quer dizer que o tal é um cristão genuíno, verdadeiro. E sim a sua conduta, e sim a maneira como serve a Deus, e como serve o seu próximo, como serve o seu irmão e a sua família. É nisto, é aí onde nós somos realmente provados. Somos ou não filhos de Deus, cristãos genuínos, imitadores de Cristo, imitadores de Cristo. O soberbo se afasta. O soberbo só quer ser visto, ele só quer ser reconhecido, só isso. Olha só Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Verso 1. Mateus 23, 1. Então Jesus disse à multidão e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Vocês não devem ser chamados mestres, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo.
Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar vai ser humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar vai ser exaltado. E aí ele dá bronca maior: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. E aí prossegue, uma lista de reprovações de Jesus na vida desses homens, porque eles querem apenas serem reconhecidos como servos de Deus, eles querem ser reconhecidos como pessoas, de Deus. Se vestem bem, vestem as melhores marcas, usam anéis caros, mas se passarem pela rua e verem alguém quase morto, por ter sido assaltado, espancado, eles atravessam para o outro lado. Mas se tiver uma multidão, eles querem se aparecer e vão fazer alguma coisa. Mas se não tem ninguém para ver, ninguém para aplaudir, eles vão atravessar para o outro lado e vão fazer de conta que não viram nada. Seus corações estão afastados de Deus. Todo aquele que não ama seu irmão não procede de Deus. Todo aquele que não ama seu próximo não procede de Deus. É só olhar para Jesus, irmãos. É só olhar para Jesus. É só olhar para Jesus e a sua vida terrena. Ele nunca odiou ninguém. Ele nunca fez mal a ninguém. Ele nunca se vingou de ninguém. Ele nunca virou a cara para ninguém. Ele amou a todos, judeus, gentios, escravos, livres. Ele amou a todos e fez o bem a todos, e não esperou nada em troca, porque o verdadeiro amor não espera nada em troca. Ele não tem interesses próprios, ele apenas quer servir, fazer o bem. Mas o soberbo, a sua alma não é reta nele, a sua alma não está alinhada com esses propósitos, seu coração está longe desses propósitos. Como diz um ditado, ele quer que venha a ele, e ao reino nada. Ele quer para ele, ele quer os holofotes em cima dele, ele quer os aplausos, quer ouvir os glórias a Deus e aleluia, mas ele não serve. E se ele não serve a igreja, se ele não serve o povo de Deus, se ele não serve o próximo, para nada serve, para nada serve. É inútil, é um ser inútil, está condenado a receber de Deus a segunda morte. Compreende isso? Quem somos nós nessa mensagem? O que nós escolhemos viver? Fazer de conta que nós somos humildes, sendo soberbos, ou verdadeiramente nos humilhando diante da potente mão do Senhor, fazendo bem, praticando boas obras, para que seu nome seja louvado, o nome do Senhor seja louvado? Quem somos nós? Para que viemos a esse mundo? Qual é a finalidade das nossas vidas aqui? Termos a nossa própria casa, o nosso próprio carro, nossa própria família, boas roupas, boa comida, ou usar tudo isso para servir a Deus na terra? Ou usar tudo isso para servir a Deus na terra? Porque Jesus se despiu da sua glória, das suas riquezas, e se humilhou, fazendo-se um de nós, para nos servir. O Senhor veio servir,
O próprio Senhor se tornou servo para nos ensinar o caminho de volta para os céus. Imitarmos a Ele, sermos semelhantes, porque quando Ele se manifestar, aquele que verdadeiramente teve o seu coração em Cristo, aquele que verdadeiramente foi justo, praticou a justiça, fez o bem, quando Ele se manifestar, quando Jesus se manifestar, a Bíblia diz, este justo será semelhante a Jesus, será semelhante a Cristo, semelhante. Compreende? É isso que eu espero. É esse dia que eu espero. É por esse dia que eu vivo. É por esse dia, o dia em que nós, a igreja, nos encontraremos com o nosso Salvador. É por esse dia que eu espero. É por esse dia que você também tem que esperar. Mas o soberbo, porque a sua alma não é reta nele, ele não tem paciência. Ele até veio para a igreja, ou talvez ele até esteja na igreja, ele até canta, mas ele quer ser visto. Ele até prega, mas ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido. Ele até faz alguma coisa na obra de Deus, mas ele quer aplausos, ele quer tapinha nas costas, ele quer que as pessoas o louvem, mas o coração dele está longe de Deus. E ele não tem paciência de esperar o retorno de Jesus, ele não tem paciência. Quando eu falo e repito essa palavra, ele não tem paciência, algumas pessoas vêm ao meu coração e me traz tristeza de pessoas que estiveram no nosso meio, e que eram bênção conosco, mas não tiveram a paciência de esperar, não conseguiram perseverar na fé, e estão de volta, entregues a uma vida mundana, longe de Deus, mas ainda dizendo, sou cristão, ainda declarando, sou cristão, mas o seu coração não está em Cristo, e Cristo não está nesse coração, infelizmente. Cuidado então, porque a palavra de Deus diz que aquele que está de pé tem que tomar cuidado, tem que orar para não cair. Nós temos que permanecer alinhados aos propósitos de Deus, e os propósitos de Deus é o que você ouviu aqui: amar a Deus acima de tudo, amar o seu próximo, fazer o bem, amar seu irmão em Cristo. Mantenha-se firme nesses propósitos, porque esses são os propósitos de Deus para nós: amar, perdoar, anunciar o Evangelho, o amor de Jesus. Esses são os propósitos de Deus para nós. Se nós sairmos desses propósitos, então seremos certamente conhecidos como soberbos, que não temos a nossa alma reta em nós, alinhadas com os propósitos de Deus. Amém? Sacerdote, levita ou samaritano? Levita, samaritano ou sacerdote? Samaritano, sacerdote ou levita? Quem somos? Quem somos? Lembrem-se, de Deus não se pode zombar. Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, no verso 'Deu um branco no versículo, falo tanto esse capítulo e o verso 7, 6, 7, obrigado. Não se deixem enganar, ou seja, não caiam no engano, porque o soberbo está enganado, ele se deixou enganar. Eu sou cristão, não faço mal para ninguém, não roubo ninguém,
não mato ninguém, eu sou cristão, vou à igreja regularmente, dou meu dízimo regularmente, sou um cristão. Cuidado, não se deixe enganar. Olha o que diz Paulo: de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E olha o 9: e não nos cansemos de quê? De fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Esta é a semeadura do crente, fazer o bem. Isto prova que ele ama a Deus, prova que ele ama a Deus. Fazer o bem ao seu próximo, a seu irmão, ao seu familiar, não importa a quem, até ao seu inimigo, fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O soberbo desanima, ele começa bem, ele se acha cristão, ele começa bem, ele caminha por um tempo indo bem, mas ele desanima. Não é fácil, sabe? Se manter fiel a Deus não é uma coisa tão simples, porque ao nosso redor nós vemos tanta maldade, ao nosso redor nós vemos tanta coisa errada, tanta destruição. Nós vemos falsos crentes, nós vemos falsos mestres, profetas, pastores, fazendo o que é errado, distorcendo o verdadeiro evangelho. Então, não é fácil a gente se manter fiel a Deus diante de tanta coisa errada que a gente vê. Por isso, Paulo coloca: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher o bem que nós fizemos. Isso não é salvação, é recompensas de Deus. A salvação não é por obras, as obras existem por causa da salvação. Nós somos salvos e aí então praticamos as boas obras, fazemos o bem. Então não se canse de fazer o bem. Se alguém desanimar, esse alguém não fazia parte do reino de Deus. Não é aquele desânimo de repente, repentino, dá aquele desânimo, não é isso. Porque às vezes a gente dá aquela desanimada, mas logo o Espírito Santo nos põe de pé de novo. Logo o Espírito Santo nos põe de pé outra vez. Por quê? Porque a gente não desiste de Deus. Desânimo aqui, nesse contexto, é desistir. É desistir. Se não desistirmos. Agora, se desistir, alguma coisa não estava certa. O tal certamente estava enganado. Ele achava que era de Deus. E continuou se achando, desistiu já, voltou a viver uma vida relaxada, mas ele ainda se acha crente, cristão, mas não é. É só nominal. Aí agora ele pula carnaval, agora ele vai para a festa de Halloween, agora ele vai visitar lá o colega, atende um convite, vai lá no centro de Umbanda, né, para participar lá, para fazer agradar o colega. Agora ele, né, participa de festas mundanas, de consagrações mundanas, ele participa de tudo, mas ele diz: eu sou cristão, sou salvo. Tem um bem conhecido aí na mídia, né? Tem um cristão aí, bem conhecido, pastor, né? Já está no 3º casamento, cantor, tem músicas tão lindas, louvores tão lindos aí do passado. Ele se diz cristão, mas hoje ele não é mais genuíno, ou talvez nunca tenha sido, porque ele se associou às trevas. Ele se associou às trevas. Com Deus, ou é, não tem meio termo. Ou você é cristão, ou você é cristão, não tem meio termo. Então o resto é apenas nominal, é apenas título,
porque com Deus ou é, entendeu? Não se canse de andar no caminho da verdade, não se canse de falar a verdade, não se canse de fazer o bem, não se canse de congregar, não se canse de servir a Deus, não se canse de servir aos seus irmãos, não se canse de servir aos necessitados lá fora, não se canse de ser uma pessoa honesta, não se canse de ser uma pessoa totalmente honesta, fiel a Deus. Não se canse de ser fiel ao seu matrimônio, não se canse de ser fiel aos seus filhos, de ser fiéis a seus pais, porque serão a Deus. Não se canse, não desanime, seja como o samaritano, faça o bem, porque haverá recompensa, colheremos para a vida eterna, colheremos para a vida eterna. Guarda esta palavra no teu coração e permaneça firme, vivendo em perseverança até o final, porque então você verá a glória de Deus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Louve o Senhor. Glórias a Deus. Amém, meus queridos? Só repetindo o que o nosso irmão Mateus falou na quarta-feira, né, em Romanos 12: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Jesus, quando estava orando e intercedendo pelos discípulos, ele falou em João 17:16: eles não são desse mundo, como eu também não sou. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé, vamos orar para agradecer a Deus por mais essa palavra. Tem os avisos, né? Dia 14, às 21 horas, das 21 às 0 hora, a vigília aqui. Amém? Noite da pizza. Acho que eu falei certo, que eu falei errado isso aí. Não, a pronúncia da carioca não fala direito esse nome. No dia 22/11, às 19h30. Amém? Santa Ceia, né? Domingo. E a escola bíblica pela manhã. Amém? Vamos orar? E depois, se o pastor me permitir, quero orar pelos enfermos. Amém? Pai querido, Pai amado, Deus vivo e poderoso, Tu és soberano sobre todas as coisas. E mais uma vez, Senhor, o Senhor falou em cada coração que está aqui, que devemos ser sim fiel a Ti, obediente a Ti, e fazer as boas obras, Senhor.